Bem-vindos a mais uma edição das Living Talks Make a Difference do grupo Living Tours. Aqui acreditamos que viajar é muito mais do que um destino. É sobre criar oportunidades, unir pessoas e gerar valor para todos. E é precisamente para celebrar quem faz isto acontecer todos os dias que damos voz aos nossos Living Tourianos, aqueles colaboradores que fazem a diferença e levam o grupo da Living Tours a outro nível. Na Living Talk de hoje tenho o enorme prazer de receber Marco Moura, diretor de SEO e conteúdo do grupo Living Tours, responsável por toda a nossa presença online e vencedor do Galo de Ouro da Excelência 2025. O Galo de Ouro da Excelência é a maior distinção anual atribuída por mim enquanto CEO do grupo e este ano o vencedor não podia ser outro. Para além da excelência técnica no SEO e no conteúdo, em 2025 o Marco Moura deixou uma marca absolutamente única. Escreveu o livro da cultura Living, conseguindo eternizar em palavras a cultura que se vive diariamente na nossa empresa, inspirando-se nos meus artigos, nos nossos valores e nas pessoas que fazem parte desta casa. Antropólogo de formação, com uma carreira internacional que passou pelo Reino Unido e pela República Checa, o Marco trouxe para o mundo digital uma visão humana, estratégica e profundamente alinhada com quem somos enquanto grupo. Marco, é um orgulho tê-lo aqui nesta talk. Obrigado, para mim também é uma honra e um prazer. Muito bem. Enfim, Marco, vindo de uma formação em antropologia e com uma carreira internacional, como é que esse olhar humano e cultural influenciou a forma como hoje lidera o SEO e o conteúdo do Grupo Living Tours? Bem, todo o meu percurso pessoal e profissional, não é? Eu nasci numa família católica que me ensinou os valores humanos. Boa. As pessoas sempre ser, o verbo ser é o mais importante de todos. Muito bem. Depois, pela minha formação também em antropologia, em que é o estudo do ser humano, não num laboratório, mas no contexto que nos envolve, não é? Deu-me um contacto e uma noção da alteridade, da diferença, e como essa diferença é uma matriz de riqueza. A diferença é a verdadeira matriz da riqueza. E como é que alguém, enfim, estou a imaginar como é que quando se decide escolher antropologia, muito jovem, o que é que deu aquele clique de quero ser antropólogo? Foi muito um gosto que eu tenho de criança, das culturas ameríndias, nativo-americanas. Okay. E a verdade é que é algo estranho porque é muito forte, mantém-se até hoje, molda muito a minha visão do mundo e eu não tenho referências no mundo em que cresci delas. E é estranho esta. Então, até por essa curiosidade de me conhecer a mim próprio, decidi seguir essa paixão e achei que a antropologia enquadrava bem nesse nexo também de autoconhecimento. Muito bem. Depois conhecer um bocado o mundo, ou seja, acabei a universidade e o curso de antropologia, passei por países como a República Checa, o Reino Unido, onde inclusive vivi, e tudo isso, no fundo, resumo duas coisas aqui que eu acho que são essenciais. Uma é este gosto, esta curiosidade pela diferença. E a segunda é as pessoas no centro de tudo. Filosofia é essa que o Rui também implementou, imprimiu desde o princípio aqui na Living Tours e que eu imediatamente me reconheci e reconheço até hoje. Muito bem. Conta muito na balança para todo o gosto que eu tenho em estar aqui. Muito bem, obrigado. Enquanto responsável por todos os sites online do grupo, que impacto considera que o SEO e o conteúdo têm não só nos resultados, mas também na forma como a marca Living Tours se relaciona com o mundo? A equipa da SEO e conteúdo tem um papel muito importante ao lidar com todos os sites, ou seja, tudo o que é o online da Living Tours, do grupo Living Tours.
na estratégia do marketing digital de conteúdo é absolutamente central, é uma estratégia que temos seguido com muito sucesso, tem trazido muito bons resultados. Sem dúvida. Nós passamos de escritores, digamos assim, para criadores de mensagem, porque apesar da palavra ser muito importante, oral ou escrita, nós já não escrevemos apenas, porque a nossa mensagem é composta, não é, por palavras, mas também por imagens e cada vez mais por vídeo. Por isso, cada vez mais somos criadores e curadores de mensagens, e não apenas de artigos, escrita, e nomeadamente o artigo clássico escrito apenas. E é muito importante porque a nossa diversidade de temas inclui experiências, inclui artigos, inclui a vida interna da Living Tours, inclui as experiências que temos para oferecer a quem nos visita, inclui as nossas causas sociais, inclui a nossa cultura living, ou seja, a gama temática que a equipa tem que lidar é muito vasta, mas é um desafio que nós todos achamos, e aí posso falar pela equipa, muito interessante. Difícil sim, mas muito interessante. E é uma área que está em constante mudança, ou seja, isto arranca-se agora 2026 com uma estratégia, com uma ideia, e entretanto isto daqui a 3 meses já vira ao contrário, daqui a 6 já mudou outra vez. Enfim, a nível online está sempre completamente, quer seja via Google, quer seja, não é? Ou seja, estas dinâmicas todas que estão sempre em constante mudança e portanto obriga a estar aqui sempre na atualização, não é? É verdade. Eu recordo-me do Marco quando chegou aqui no primeiro dia, e foi aquilo que me deu ali o clique de acreditar também no seu trabalho, de que organicamente eu consigo, que nós consigamos aparecer na primeira página, portanto, organicamente, sem pagar, e a verdade é que o conseguiu, portanto, mas a cada ano a estratégia tem que mudar, quase a cada mês tem que haver um correr atrás de novas tendências, novas práticas para poder conseguir estarmos aqui no pódio e estarmos aqui realmente a aparecer na primeira página. Sem dúvida, a aprendizagem e a adaptação, aliás, que fazem muito parte da cultura living, são essenciais aqui. Então, com o aparecimento da inteligência artificial, ainda incrementou todo esse processo de mudança e a aceleração da mesma. Porque ficar aqui a praticar as mesmas métricas e as mesmas estratégias sim, completamente não nos teria conduzido até aqui. Sem dúvida, muito bem. Em 2025, para além da excelência profissional, portanto, o Marco escreveu o livro da Cultura Living. Portanto, como é que foi ultrapassar este desafio de transformar a cultura da empresa em livro, e se estava consciente quando aceitou este desafio do mega processo que aí vinha pela frente, Marco? Acho que nenhum de nós sabia a dimensão do que nos estávamos a meter. Mas como eu sei que o Rui também gosta do nosso passado, dos descobrimentos, os mares por mares nunca antes navegados. Ou seja, este livro foi isso, foi irmos por mares nunca antes navegados. A dimensão... São aqui períodos meio conturbados, não é? Ou seja, de perdidos, sem rumos, sem orientação, é normal, é algo que fazer um livro não é? Ou seja, tem aqui muito esmiuçar. Claro, e, portanto, tem o primeiro mapear. Mas acredito que quando foi lançado o desafio não estava a imaginar o que é que o trabalho que iria dar, não é? Ou seja, não tinha ilusão que ia ser difícil, isso não tinha. Ou que ia ser fácil, não é? Você não tinha ilusão que ia ser fácil, exatamente. Mas eu encarei muito como até noutra conversa que tivemos, que era, eu pensava que ia ser uma montanha, e não é. É uma cordilheira, é um conjunto de montanhas. Isso da parte de escrever, ou seja, capítulo a capítulo, cada capítulo uma montanha. Com as revisões. Portanto, estamos a falar aqui de, mesmo assim, 2 anos, exatamente, que é um mínimo, acho que, para se escrever um livro. E que foi, não houve, por exemplo, um tempo só para a escrita. Claro, isto era coordenado e gerido entre o trabalho e a escrita do livro.
E nisso a equipa também ajudou muito, quer os colegas que estavam, quer depois o dia a dia agora é a exigente, Matilde os departamentos e a exigem, Raquel. vão ao SEO e conteúdo Exatamente. e pedem, exigem, portanto, e ter que conseguir estar aqui nestas duas frentes não foi um processo fácil. Foi desgastante, a verdade é essa. E depois ainda há todo o melhoramento, as revisões, ou as fotos, todos os pequenos pormenores que no fundo contribuem para depois termos a obra viva, mas que também lhe dão um valor, não é? Ou seja, não foi descer da cordilheira para a planície paradisíaca, foi também ainda uma boa travessia ali, mas felizmente fomos ter a bom porto e olhando para trás acho que valeu a pena o nosso trabalho todo, não só o meu, mas o nosso. Muito bem. O Galo de Ouro de excelência, portanto, é a maior distinção interna do grupo, portanto, o que representou para si receber este reconhecimento e o que sente que ele simboliza dentro da sua trajetória na Living Tours, Marco? Este prémio, vou começar pelo momento em que eu recebi. Este prémio surpreendeu-me, impactou-me muito. Estava à espera ou não? Sinceramente não. Não por isto, porque há muitos colegas também que podiam havia muita concorrência, tê-lo recebido e com toda a justiça. E essencialmente tem havido aqui muita tendência que, enfim, nós vivemos de resultados e há normalmente as operações, não é, e que apresentam bons desempenhos, obviamente que é uma tendência de que tipo, não é, ou seja, este departamento, esta área de negócio conseguiu resultados brutais e, portanto, tem sido um bocado a tendência e se calhar por isso é que o Marco achou que tipo, ok, mesmo fazendo um livro, eu posso não ser o vencedor, mas, mas quando recebeu, tipo, ok, sou merecedor, reconheceu que era merecedor dele ou não? Não, eu acho que é justo, mas precisamente como a competição é tão grande, ou seja, podia ser, e eu teria que bater palmas e com toda a justiça se fosse para outra pessoa. Felizmente aqui o grupo tem muitas pessoas com muita qualidade e que fazem realmente a diferença. Mas também ser apanhado de surpresa, o discurso que o Rui fez, ser na gala do ano, não é? Do ano, não é? É um dos momentos da nossa cultura mais importante, a celebração, todo aquele ambiente bonito, as pessoas todas reunidas, etc. Aquilo deixou-me literalmente sem palavras, coisa que é rara, mas é a verdade, fiquei mesmo tocado. Quando, ao senti-lo, ao recebê-lo, também me lembrei não apenas do ano 2025, mas um bocado todo o trajeto da procura de bom relacionamento, de transparência, de honestidade, de procura de excelência, que sempre tentei ter. Às vezes consigo, às vezes não consigo, às vezes em equipa conseguimos, outras vezes nem tanto. Enfim, a vida é feita de desafios, uns ultrapassados, às vezes não é? Às vezes consegue-se, às vezes não, mas tudo faz parte do caminho. Exatamente, mas com muito orgulho, porque acho que as vitórias são bem maiores do que o que não conseguimos, e por isso eu, digamos que num curto espaço de tempo revi um bocado o meu trajeto, e daí eu acho que também seja justo eu receber o prémio, mas tocou-me mesmo muito e é... O discurso também foi longo, deu-lhe tempo para estar a pensar e para navegar. Exatamente, o discurso precisamente refletiu o trajeto, foi isso até que me tocou. Se fosse apenas o ano de 2025, claro. Se calhar não seria tão completo, e eu apreciei muito isso. É uma honra, o prémio é um prémio muito importante, como o Rui disse, é de excelência, eu procuro a excelência, acho que a nossa relação com a excelência é procurá-la. Às vezes atingimos, outras vezes não. E sabe que é aquilo que, enfim, que eu acho que disse no discurso, mas que o trabalho de SEO é um trabalho que não está na ribalta, não é? Ou seja, não é vendas, não é coisas que parece que é fácil olha, vendemos, crescemos, uau,
não é? Ou então estamos a operar, estamos a crescer, portanto, o SEO é um trabalho aqui de back-office, de estar nos bastidores, mas que o resultado aparece, mas muitas das vezes aparece, mas não se sabe quem é que tem por trás para que ele aparecesse. Exatamente. E, portanto, é um trabalho e é uma área de trabalho inglória, porque... Às vezes sim, é preciso também, às vezes, mentalizar a equipa de que é mesmo assim. Estejam preparados, porque os resultados vão aparecer, mas ninguém se vai lembrar do SEO e conteúdo. De rivaltas e coisas, vão para outra equipa que não porque vai esta ser não vai aqui. ser... Mas precisamente o nosso trabalho influencia literalmente, e é com dados que eu estou a dizer, claro. centenas de milhares de pessoas anualmente. O poder que nós temos apenas da nossa equipa, e até a pergunta que o Rui fez ao bocado, os produtos, os artigos, etc., chegam a centenas de milhares de pessoas. Podem não nos ver, mas as nossas palavras, as nossas imagens, etc., estão ali. E o recorde de visibilidades à nossa plataforma. Exatamente, mais de 1 milhão, por exemplo, portanto, só num ano. Organicamente. Organicamente. Portanto, parabéns. Sem falar dos outros sites. Ou seja, é ótimo porque a marca não só, não é as experiências que vendemos, mas toda a vida do grupo acaba por passar muito também por nós, em conjunto com outras equipes. Marco, para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos living tourianos que querem crescer, fazer a diferença e deixar uma marca, portanto, tal como o Marco fez desde aqui dentro do grupo, desde que entrou? Bem, nobres living tourianos, sejam bem-vindos. Comecem pelo respeito pelos colegas, pelo Rui, o respeito por vós próprios, respeitem a hierarquia, respeitem a casa, sejam humildes, tenham consciência do vosso valor e persigam a excelência. Não é sejam excelentes, porque nós não somos sempre excelentes, mas persigam a excelência por vocês, pela vossa equipa e pela empresa. Uau! Isto é um pensamento de antropologia aqui no seu olhar. É assim que eu entrei aqui e é assim que parabéns, Marco. Acho que palavras para quê, não é? Obrigado. Muito bem. Marco, muito obrigado, portanto, por partilhar connosco o seu percurso, a sua visão e, acima de tudo, por continuar a viver e a espalhar a cultura da Living Tours. E a todos que nos estão a ver, muito obrigado por estarem connosco em mais uma edição da Living Talks Make a Difference. Lembrem-se, juntos somos diferentes, somos únicos e autênticos, somos Living. Obrigado e até à próxima.